Clama a mim no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 50, verso 15. O riacho da confiança. Em meio às secas da vida, quando o calor das adversidades ameaça secar todas as reservas de esperança, há um riacho silencioso que brota das páginas dos Salmos. É um riacho da confiança, que não depende das circunstâncias ou do clima ao redor. Ele corre mesmo quando tudo parece estéril, fluindo do coração de um Deus que não esquece de seus filhos. Este riacho é uma promessa viva de que Ele está conosco, ainda que todas as vozes digam o contrário. Ele surge inesperadamente, muitas vezes no meio do deserto, para lembrar que não estamos sós, que é uma fonte que jamais secará. A confiança que esse riacho inspira vem da força de quem crê e da fidelidade daquele que promete. É um convite para colocar os pés nas águas, ainda que trêmulos, e sentir o frescor que renova a nossa alma. Ele nos ensina que confiar não é ignorar as dificuldades, mas é escolher olhar além delas, lembrando que Deus nos chama a caminhar, mesmo quando o solo parece árido. Cada gota de água que corre nesse riacho é como uma palavra de vida, capaz de regar as raízes da nossa fé para fazê-la florescer, ainda que as folhas em seus galhos estejam secas. Na prática, somos convidados a abrir espaço para que essas águas corram livremente em nossos dias. Isso pode significar dedicar um momento da manhã para abrir os salmos, não apenas como um ritual, mas como quem abre a torneira para encher o copo da alma. É nesse encontro que a confiança renasce, não de forma instantânea, mas como o gotejar constante que vai enchendo um cântaro vazio. Também somos desafiados a calar as vozes que nos convidam a desistir, aquelas que dizem que tudo está perdido, e a sintonizar o ouvido na voz suave daquele que diz: confia em mim. O riacho da confiança nos ensina a caminhar em meio à incerteza, com os olhos fixos em quem nos guia. Ele nos lembra que Deus não é apenas uma ideia, mas uma presença fiel que corre ao nosso lado, pronta para nos refrescar quando o calor da vida ameaça nos consumir. Deixe que essas águas corram em você hoje para sentir o toque suave que brota dos salmos, e permita que a confiança seja mais do que uma palavra, que ela seja uma experiência diária que transforma uma jornada cansativa em uma caminhada prazerosa, mesmo no meio do deserto. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23, verso 2. A fonte do alívio. Quando as pressões da vida se acumulam e o coração parece esmagado pelo peso invisível das expectativas frustradas, pelos medos, há uma fonte que brota dos salmos, das moradas do Altíssimo, oferecendo alívio aos que nela buscam consolo. Essa fonte é mais do que uma metáfora poética, é um refúgio real, onde as águas não apenas refrescam, mas também lavam as feridas que a caminhada entre os espinhos produziu. O Salmo nos conduz até ela com quem conduz um peregrino cansado a um oásis no deserto, oferecendo não apenas água para saciar a sede, mas também a oportunidade de sentar, respirar fundo e deixar que a alma seja renovada. Nesse lugar de alívio, a água não corre apressada, mas jorra com a constância de quem conhece o cansaço humano. É uma água que não pergunta quem somos ou o que fizemos, ela simplesmente acolhe, abraça e restaura. Cada gota que dela brota carrega em si a graça de Deus, que conhece nossas limitações e nos convida a descansar nele. Ali, compreendemos que o descanso verdadeiro não está em ter todas as circunstâncias sob controle, mas em saber que existe alguém maior e que cuida de nós.
A fonte nos lembra de que não precisamos lutar sozinhos contra os fardos que insistimos em carregar. Na prática, a fonte do alívio nos desafia a parar de correr atrás de soluções temporárias e a escolher o descanso que vem da entrega. Talvez isso signifique abrir mão de querer resolver tudo imediatamente, de querer ter todas as respostas e permitir-se um momento apenas ser cuidado. É aprender a dizer: eu não dou conta sozinho, e aceitar a mão estendida de Deus, que nos convida a sentar à beira da fonte e beber. Muitas vezes, nos acostumamos a beber de fontes rasas, entretenimento, distrações, promessas vazias. Mas a fonte dos Salmos é diferente. Ela nos fortalece por dentro e nos dá alívio permanente. Essa fonte não seca. Mesmo nos dias em que tudo parece desmoronar, ela continua a jorrar. Mas para que possamos experimentá-la, é preciso parar e chegar perto. Isso exige intencionalidade, reservar um momento do dia para estar com Deus, para abrir os salmos como quem abre a torneira da alma, para ouvir sua voz suave dizendo: eu cuido de ti. Talvez seja num momento de silêncio, numa oração curta ou até mesmo num suspiro cansado que a água começa a brotar. E então o alívio vem, não porque tudo mudou ao nosso redor, mas porque algo mudou dentro de nós. Permita-se hoje beber dessa fonte. Deixe que as águas que correm dos salmos tragam alívio para o coração sobrecarregado. Não importa há quanto tempo você tem caminhado sem descanso, a fonte está aberta, esperando para receber você com toda a sua bagagem. Sente-se, beba e descanse. Ali você descobrirá que o alívio verdadeiro não vem das circunstâncias, mas da presença de Deus que nos sustenta em meio ao deserto. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confio o meu coração. E fui socorrido, por isso meu coração salta de prazer e com o meu cântico o louvarei. Salmo 28, versículo 7. O lago da serenidade. Quando a vida é agitada por tempestades emocionais e as águas parecem revoltas, há um lago silencioso que se estende nas páginas dos Salmos. Um lago da serenidade, onde as ondas se acalmam e a alma encontra refúgio na quietude. Esse lago é formado pelas promessas que Deus fez de estar conosco não apenas nos dias de sol, mas também nas madrugadas escuras e nos vendavais inesperados. Ele nos convida a olhar para a superfície tranquila e ver refletida ali a sua paz, aquela que não depende da ausência de problemas, mas da sua constante presença. É nesse lago que aprendemos a silenciar as vozes que nos perturbam para ouvir o sussurro suave do Senhor que acalma o nosso coração. Muitas vezes estamos tão acostumados a viver na correria que nem nos damos conta de que há um convite diário para repousar junto a essas águas, para deixar as turbulências se dissiparem enquanto a serenidade de Deus nos envolve. No Salmo, somos conduzidos a esse lugar como quem é levado pela mão de um Pai que nos conhece, que sabe exatamente o que precisamos: menos pressa e mais paz. Na prática, é um convite para cultivar a serenidade em meio às circunstâncias. Talvez seja desligar o telefone por alguns minutos, fechar os olhos e respirar fundo. É abrir a Bíblia e encontrar nos Salmos a reverberação da voz de Deus, dizendo: acalma teu coração, pois eu sou contigo. É aceitar que nem sempre teremos controle sobre tudo, mas podemos escolher a postura que adotamos diante das adversidades. O lago da serenidade nos lembra que não estamos à mercê das ondas. Temos um Deus que comanda o vento e o mar, que é capaz de transformar a tempestade em calmaria.
Essa serenidade não significa indiferença ou fuga, mas confiança em quem nos protege. É como se as águas do lago refletissem o céu acima, uma paz que não vem do que vemos ao redor, mas do que sabemos no íntimo. Deus está no controle. Cada vez que nos aproximamos desse lago, encontramos a oportunidade de sermos renovados. A serenidade é como uma âncora que nos impede de sermos levados pelas correntes do medo, da ansiedade, do desespero. Mesmo que a tempestade persista lá fora, a paz dentro de nós pode ser inabalável. Hoje, permita-se sentar à beira desse lago. Deixe que o silêncio te envolva, que as águas reflitam o cuidado de Deus. Não importa o tamanho das ondas que já enfrentou, aqui há serenidade suficiente para acalmar até mesmo o coração mais atribulado. Feche os olhos, respire fundo, entregue suas preocupações a Ele. Descubra o valor de parar e, nesse parar, ouvir a voz daquele que acalma os mares e nos dá paz que excede todo entendimento. Ali, junto às águas tranquilas dos Salmos, você encontrará serenidade para continuar a jornada. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Salmo 46, verso 4. O rio da renovação. Quando as forças parecem ter se esgotado e o coração já não encontra mais ânimo para caminhar, há um rio que corre silencioso e constante nas entrelinhas dos Salmos, o rio da renovação. Ele nasce da fidelidade de Deus e atravessa o território árido das nossas fragilidades, trazendo vida nova onde tudo parecia seco. Esse rio não corre apenas em dias fáceis, ele se faz presente justamente quando o cansaço ameaça nos paralisar. Ele é a lembrança de que a fonte da nossa esperança não depende de nós mesmos, mas daquele que prometeu renovar nossas forças como a força das águias. Esse rio não é apenas uma promessa distante, ele é uma realidade prática que nos alcança quando nos colocamos diante de Deus com o coração aberto. Ele corre através das palavras dos Salmos, levando embora os detritos da dor, da decepção e da amargura, e deixando em seu lugar uma água pura, pronta para restaurar a alma. Cada verso é como uma gota dessa água que aos poucos nos devolve a alegria e nos dá coragem para recomeçar. Esse rio nos ensina que não estamos destinados a viver estagnados ou presos ao passado. Há sempre a possibilidade de renascer, de florescer de novo, de sermos renovados. Na prática, isso nos desafia a mergulhar nesse rio diariamente, sem medo de nos molhar, sem receio de deixar para trás as marcas da aridez. Talvez seja necessário, antes de tudo, reconhecer a secura que em nós habita, o desânimo, o peso das frustrações, as lágrimas que não param de cair. Depois é escolher abrir o coração e permitir que o rio corra por dentro, levando embora o que não nos serve mais. Pode ser num momento de oração sincera, em que confessamos nossas dores ao Senhor, ou na leitura pausada de um salmo que nos faz lembrar que Deus renova todas as coisas, inclusive a nossa própria vida. Esse rio não corre apenas para nos dar alívio imediato, ele transforma o terreno árido em um jardim fértil. Ele traz nova perspectiva, novos sonhos, nova coragem. Ainda que o cansaço seja grande, ele nos lembra que a história não terminou, que há sempre algo novo por vir. O rio da renovação é uma essência, o próprio Deus fluindo em nós, mudando tudo de dentro para fora. Ele nos dá força para perdoar, para amar de novo, para lutar por aquilo que importa. Ele nos convida a olhar para a frente, acreditando que dias melhores virão, não por nossas forças, mas pela graça que nos alcança.
Hoje, permita-se mergulhar nesse rio, feche os olhos e imagine as águas correndo sobre o terreno seco do seu coração. Sinta a leveza que vem da presença de Deus, renovando a sua vida. Não importa o quão cansado você se sinta, há um rio que nunca para de correr, pronto para transformar deserto em jardim. Beba dessa água, mergulhe sem medo e permita-se renovar, porque nos Salmos descobrimos que as águas de Deus estão sempre fluindo e quem se banha nelas nunca mais será o mesmo.